quero te convidar, e as crianças vão permanecer, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. E aí eu quero desafiar você, criança, que está com lápis, caneta, folha, a desenhar coisas relacionadas ao que nós vamos falar aqui, tá bom? Para vocês não deixarem de desenhar, mas não deixarem de participar. Por quê? Porque nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11, que fala sobre o quê? Fala sobre a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Nós vamos fazer uma pequena série, que eu já havia dito para os irmãos que era meu interesse fazer isso, mas não foi possível fazer antes, por uma série de questões. Mas a gente vai começar hoje, e o objetivo, se não for terminar essa pequena série até o final desse mês, até o último domingo desse mês, pelo menos até o primeiro domingo do mês que vem. Então nós vamos ter aí 3 domingos ou 4 domingos para a gente tratar sobre tudo aquilo que Paulo falou em relação à Santa Ceia, que começa no versículo 17 e vai terminar lá no final do capítulo, que é o versículo 34. Então você, criança, também, que tem curiosidade de saber pouco mais sobre a Santa Ceia, viu, Davi? Que eu sei que você gosta da Santa Ceia. É a oportunidade de a gente prestar atenção e registrar aí aquilo que a gente for entendendo. Elas, da maneira delas, e principalmente nós também, no nosso coração, rabiscando aí a sua Bíblia, anotando na Bíblia. Eu só quero, nesse sentido aqui, sobre essa pequena série, irmãos, nós vamos começar hoje, porém, semana que vem, domingo que vem, vou estar no bairro Brasil. Inclusive, eu também vou fazer essa série lá. Portanto, domingo que vem, as crianças vão subir, né, vão ter o culto delas lá em cima, e aí, no terceiro domingo, a gente retoma. E aí, a partir do momento que a gente retomar, as crianças vão permanecer, tá? Então, nessa série sobre a Santa Ceia, toda a igreja vai permanecer aqui embaixo, e que Deus use esse texto para nos ensinar um pouco mais a respeito daquilo que a gente celebra, daquilo que a gente faz, pelo menos uma vez em cada domingo, e a gente tem uma certa compreensão destas coisas, mas é importante a gente conhecer um pouco mais também, baseado naquilo que Paulo vai tratar aqui, escrevendo a esses crentes. Nós vamos ler a primeira parte que nós vamos tratar, que começa no versículo 17 e vai até o versículo de número 22, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, do 17 ao 22. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Deus amado, continue falando ao nosso coração. É a tua palavra registrada nesse livro que o Senhor nos deu. Deus amado, que o teu Espírito Santo nos auxilie, Ele que habita em nós, que Ele nos dê olhos para enxergar, mente para entender e coração para guardar. Deus amado,
repreenda aquilo que porventura possa tirar a nossa atenção, nos fazer perder o foco e assim não aprender aquilo que podemos aprender nessa noite. Usa a minha vida, tenha misericórdia de nós. Também fale ao coração das crianças, ó Pai, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Rapidamente eu quero falar sobre um pouco daquilo que nós temos de informação. Eu vou fazer isso de maneira bem resumida. Sobre a igreja de Corinto. Os coríntios eram crentes que pertenciam a uma igreja extremamente problemática, de uma igreja onde haviam muitos erros, muitas atitudes pecaminosas, e Deus sempre vai levantar os seus para orientar a igreja, como a gente aprendeu pela manhã. Deus chama os seus líderes, os capacita para orientar o povo, para advertir, exortar, e é isso que Paulo vai fazer. Um dos propósitos dessa carta é Paulo instruir, é Paulo exortar, é Paulo chamar atenção, é Paulo corrigir, é Paulo dar conselhos, é Paulo dar instruções por meio de questionamentos que esses crentes tinham. Então é isso que podemos observar lá no capítulo 7, no versículo 1, quando é dito, nas palavras de Paulo, aquilo que ele estava, ou melhor, aquilo que ele faria a partir desse momento, do capítulo 7, versículo 1, que era responder às questões levantadas por esses crentes. Ele disse, quanto ao que me escrevestes. Então, o nosso capítulo, que é o capítulo 11, faz parte desse bloco aí, onde Paulo vai responder várias questões levantadas por esses crentes, e começa no capítulo 7, ele vai tratar algo no capítulo 7, outra coisa no 8, outra no 9, outra no 10, e aí, capítulo 11, ele vai tratar sobre o culto. Então, tirar dúvidas daqueles crentes em relação ao culto. Por exemplo, aquilo que nós estamos realizando nesse exato momento é um culto a Deus. Como os crentes, no caso, os coríntios, deveriam saber prestar um culto ao Senhor. E aí são coisas específicas, Paulo não vai tratar sobre tudo. Mas nos versículos 2 a 16 do capítulo 11, sobre o culto, ele vai falar sobre como o homem deveria se portar e a mulher no culto. Aí vai falar lá do véu e tudo mais, mas não é o nosso foco tratar sobre isso. Nosso foco é a partir do versículo 16 até o final, versículo 34, que sobre o culto Paulo vai falar em relação à Santa Ceia. Nós temos algumas divisões aqui, dessa parte que ele trata sobre a Santa Ceia, e isso vai ficar claro à medida que a gente for avançando aqui nos próximos domingos. A nossa primeira parte é do versículo 17 ao versículo 18, versículo 22. Volte seus olhos para o versículo 17. Paulo começou dizendo assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Quando Paulo começa a tratar sobre esse assunto, usando estas palavras, esse nisto que vos prescrevo se refere exatamente àquilo que fica implícito aqui nos demais versículos, que é sobre a Santa Ceia. Então, a partir do versículo 17, nisto vos prescrevo. Nisto eu vou começar a falar daquilo que vocês têm dúvida, a instruí-los a respeito da Santa Ceia do Senhor. E aí, nessa primeira parte do versículo 17, tem algo interessante, porque ele fala assim, nisto, porém, que vos prescrevo em relação à Santa Ceia do Senhor, aí o que ele diz? Não vos louvo. O que Paulo está fazendo com essa única palavra, porém, é fazer um contraste entre aquilo que ele vai tratar aqui, daquilo que ele tratou nos versículos anteriores. E aí, se você for no versículo de número 2, Paulo vai começar dizendo assim, Coríntios, crentes, eu quero louvá-los, porque vocês não se esqueceram de mim, vocês se lembram
das minhas palavras, vocês se lembram de mim, vocês se lembram dos meus ensinos, e vocês são aqueles que têm seguido as minhas instruções. Aí o que Paulo vai fazer? Eu os louvo por isso. Só que, quando Paulo vai tratar sobre a Santa Ceia, ele faz um contraste. Apesar de vocês serem louvados, eu os parabenizar aqui, do fato de vocês não se esquecerem de mim, de vocês estarem seguindo as minhas instruções, eu não posso dizer o mesmo em relação à Santa Ceia. Eu não os louvo por causa da maneira como vocês estão celebrando a Santa Ceia, a maneira como vocês estão realizando a Santa Ceia. Diferentemente de outras coisas, eu não os louvo. Não há aqui com que elogiar, parabenizar, exaltar, enaltecer ou aprovar a conduta de vocês em relação a como vocês estão celebrando a Santa Ceia, como vocês estão realizando ela. Paulo aqui, infelizmente, não tinha com que se orgulhar da maneira como eles estavam participando da Santa Ceia. E é sobre isso, então, que a nossa série vai tratar, é sobre isso que fica claro do que Paulo vai tratar, que é sobre a Santa Ceia do Senhor. E sobre isso, antes de nós vermos aqui 3 motivos do porquê que Paulo não tem razão para louvar aqueles crentes pela maneira como eles estavam realizando e participando da Santa Ceia, eu quero só ilustrar aqui essa ideia de Paulo dizer: nisto, porém, que vos prescrevo em relação à Santa Ceia do Senhor, não vos louvo. A ideia aqui, só para ficar mais claro, é mais ou menos aquilo que a gente pode pensar em relação aos nossos pais, ou os pais das crianças aqui. Quando os pais recebem a notícia lá da escola que você não tirou boa nota, que você não comportou na escola, que você fez aquilo que é errado, os seus pais não te louvam, os seus pais não te parabenizam por isso. Pelo contrário, eles os repreendem. Então, meus irmãos, é a ideia da qual Paulo está dizendo para esses crentes: olha, eu tenho com que parabenizá-los por certas condutas que vocês estão tendo, mas agora em relação à Santa Ceia, em relação à prática e à realização da Santa Ceia, não. Eu não tenho com que parabenizá-los por estarem praticando de maneira errada. E aí, como eu disse, há 3 motivos que se complementam do porquê que Paulo não louva os coríntios em relação à Santa Ceia do Senhor. Então, vou recapitular aqui, principalmente para as crianças pegarem. O texto está nos ensinando sobre Santa Ceia. E sobre a Santa Ceia, Paulo vai dizer por que ele não parabenizaria aqueles crentes que estavam celebrando a Santa Ceia, por 3 motivos. Primeiro deles, ainda no versículo 17. Primeiro motivo de Paulo dizer por que não louvava os coríntios em relação à Santa Ceia. Porque ele diz no versículo 17, porquanto, a palavra porquanto é por esse motivo, ele apresenta uma razão, vos juntais, não para melhor, e sim para pior. Esse é o primeiro motivo. Quando esses crentes celebravam a Santa Ceia, iam realizar a Santa Ceia, eles se ajuntavam como nós. Eles se ajuntavam, mas ao se juntarem, ao invés de se juntarem e ser para algo bom, estava sendo para algo ruim. Não estava dando certo. Isso não estava resultando em coisas boas, saudáveis. Essa é a primeira razão. E eu disse que as 3 razões se complementam. Aí veja, a segunda razão no versículo 18. Paulo também começa, por quê? Então é um outro motivo. Por quê? Eu não os louvo pela maneira como vocês estão celebrando e realizando a Santa Ceia. Não porque não tem sido para melhor e sim para pior, mas porque antes de tudo,
estou informado haver divisões entre vocês. Essa é uma segunda razão, um segundo motivo. E ele termina: quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então ele começa lá no versículo 17, falando assim de maneira mais resumida. Depois ele vai para o 18 e vai esclarecer, porque ele falou lá no 17, vocês se ajuntam, mas ele não falou aonde. Só falou que vocês se ajuntam para celebrar a Santa Ceia, e isso deveria ser algo bom e está sendo algo ruim. Aí ele vai explicar melhor, vai complementar de dizer assim, vocês que se ajuntam, vocês que se reúnem aonde? Não era nas casas, como foi o costume e o início da igreja primitiva. Aqui na cidade de Corinto, já havia um local estabelecido onde o povo se juntava, se reunia para cultuar a Deus, como é esse local que nós temos aqui. Então eles se reuniram, eles se ajuntaram na igreja para celebrar e participar da Santa Ceia. Porém, o primeiro motivo que Paulo não os louva é porque não estava sendo para algo melhor, e sim para algo pior, e porque havia divisões entre eles. No ato de celebrar a Santa Ceia, havia divisões. Terceira razão, versículo 21. Paulo também começa com a palavra porquê. Porque eu não os louvo pela maneira como vocês estão celebrando a Santa Ceia do Senhor. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ele continua. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Esses são os três motivos. Por que Paulo não tem com que se orgulhar da maneira como nesse sacramento tão fundamental da vida da igreja, da vida desses coríntios, ele não estava orgulhoso? Ele não tinha com que parabenizá-los. Porque, irmãos, em outras palavras, ao invés de ser algo agradável, bom e feliz a Santa Ceia, não era assim. A Santa Ceia, quando era celebrada, não proporcionava, não promovia, não resultava em ser algo agradável. Você já esteve em um lugar desagradável? Às vezes você é convidado para ir numa festa de casamento, de pessoas que você conhece, obviamente. Só que não são pessoas crentes. Tem uma outra cultura e um outro estilo de vida. E aí aquela festa solta lá aquelas músicas mais estranhas aos nossos ouvidos. Lá tem aquelas danças estranhas àquilo que é a nossa vida. Coisas são oferecidas que são estranhas a nós e a gente se sente o quê? Desconfortável. Não está encaixando, aqui não é o meu lugar. Era mais ou menos isso que estava acontecendo quando a igreja se reunia para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Era um negócio desagradável, não era bom, não proporcionava a esses crentes alegria. E por quê? Porque Paulo vai dizer, havia divisões na vida daquela igreja. Quando eles celebravam a Santa Ceia, no exato momento de celebrá-la, haviam divisões, grupos distintos, separados, que não se davam. Por que haviam essas divisões? Porque Paulo vai dizer, vai explicar. Porque quando eles iam celebrar a Santa Ceia, haviam aqueles que comiam e bebiam antes dos outros. E a gente tem que entender que a Santa Ceia naqueles dias não era como a gente celebra aqui. Até porque dizem que eles celebravam todo domingo. E não era um quadradinho de pão e nem um copinho de suco de uva. Era vinho, jarras de vinho e vários pães. Então era uma ceia, era uma mesa posta, aonde eles ali estavam juntos, reunidos, para celebrar a ceia, para fazer o uso do pão,
o uso do vinho, e o que acontecia? Alguns, no desejo, na ânsia de colocar para dentro logo o alimento físico, não se importava, não tinha paciência para esperar. E às vezes isso acontece com a gente dentro de casa, né? Às vezes você está naquele dia assim, varado de fome, as crianças também, que queimam muita energia, acorda dando cambalhota e é o dia inteiro desse jeito. Queima energia, vai ficando com fome, o almoço está pronto, e aí o pai tem que chegar do serviço e o menino não aguenta esperar, e ele vai lá e começa a comer. Então era exatamente isso que estava acontecendo na vida dessa igreja em relação à Santa Ceia. Alguns chegavam antes do que outros e já começavam a comer pão e tomar vinho. Eles comiam tanto que eles, aqui não tem tanto efeito para quando você come muito, entre aspas, né? Mas em relação ao vinho não, porque era bebida alcoólica. Porque Paulo vai dizer assim, deixa eu achar aqui, lá no versículo 21, obrigado. Ao passo que há também quem? Você já se embriagou de tomar suco de uva? Não tem como. E eu não quero nem perguntar se você já se embriagou de tomar vinho. Mas o caso aqui é que esses crentes chegavam antes, já comiam pão, muito pão, e tomavam muito vinho, ao ponto de se embriagar. E quando isso acontecia, é só a gente olhar para pessoas bêbadas. E em nome de Jesus, que você nunca tenha tido a experiência de ter ficado bêbado. E nem tenha. Mas se você sabe como que um bêbado reage, ele não está em sã consciência. Ele não está com as suas faculdades físicas, mentais, organizadas. Fala besteira, perde paciência, se torna agressivo, irritável. Irmãos, presta atenção. Imagina nós aqui numa grande mesa com pão, com vinho, muito pão, muito vinho. E aí é para todos nós participarmos desse momento. E aí a gente começa a comer pão, a gente começa a tomar vinho, você começa a perder o controle, começa a ficar embriagado. Você já conseguiu imaginar um culto assim? Era isso que acontecia. Por conta dessa maneira como os coríntios estavam celebrando a Santa Ceia, ficavam ao ponto de ficarem bêbados, se encontrarem bêbados. Imagina a confusão. E aí, o que trazia conflito? Não é difícil da gente imaginar. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Sabe quando a gente compra uma coisa boa? Vamos pensar numa pizza, vamos pensar numa Coca-Cola. Aquele solão. Aí você vai lá, no horário do almoço, compra a Coca-Cola gelada, aquela de garrafa, trincando. Você toma ela no almoço e sobra. Aí você vai trabalhar. Aí você está pensando em quê? Na hora que eu voltar, eu vou terminar aquela garrafa. Aí você chega em casa, primeira coisa que você faz, você nem olha para sua esposa, você nem olha para os filhos, já vai direto na geladeira, abre a geladeira, você vai no local que você deixou, você não encontra, você olha na geladeira toda, aí você pergunta, alguém tomou a minha Coca-Cola? Eu tomei. Qual que é o seu sentimento? Como pecador? Ódio, raiva. Por que você não deixou para mim? Então era mais ou menos isso que estava acontecendo, porque alguns chegavam com antecedência, comiam muito pão, tomavam muito vinho, ficavam bêbados. Os que chegavam lá para participar tinham pouca coisa. Então, isso já os irritava, porque foram injustiçados. E aí vai começar a discutir com um bêbado, e aí vai trazer mais confusão, mais problema, e era assim que eles celebravam a Santa Ceia do Senhor. Resultava em alguns participarem demais e outros participarem
de menos ou nem participarem. Então, é isso que Paulo fala sobre grupos, divisões. Divisões dos que comiam demais e não deixava para outros, e, consequentemente, do grupo daqueles que não comiam ou comiam muito pouco. Quando eles iam realizar a Santa Ceia, o que acontecia, e a gente falou aqui, né, de nós não nos sentirmos bem em determinados lugares, é que era mais ou menos o que acontece com algumas famílias em alguns feriados, quando nos feriados as famílias se encontram. Não são todas, mas já viu aquelas famílias que se encontrar, o negócio vai desandar. Sempre tem aquele parente que é inapropriado, o sem noção, que vai falar de política, vai falar de futebol, vai falar de religião, vai tocar naquele assunto mais delicado, e isso vai resultar em brigas, discussões, e aí estraga o evento. Era isso que acontecia. Todas as vezes que eles iam celebrar, e pensando que eles celebravam todos os domingos, todos os domingos, eles viviam essa realidade de briga, contenda, grupos, divisões, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, algo que era para ser, como é dito lá no Salmo 133, quem que se lembra? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí depois vai encerrar dizendo, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ao invés disso acontecer com esses crentes que se reuniam, se ajuntavam, e para celebrar aquilo que é o mais importante da vida do cristão, que Paulo vai explicar a partir do versículo 23, isso aí vai ficar para um próximo domingo, que a gente de certo modo sabe, isso não estava acontecendo, irmãos. Santa Ceia significava confusão. Já dava para associar Santa Ceia igual confusão, igual briga, igual uns comerem demais e outros menos demais. Ao invés de acontecer o que é dito no Salmo 133, acontecia o oposto. Então, se a gente inverte as palavras do Salmo 133, ficaria assim, ó como é bom, ó como é ruim e desagradável viverem unidos os irmãos. E íamos encerrar. Ali não ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Era isso que era a realidade desses crentes, ao celebrarem a Santa Ceia do Senhor. Portanto, ao invés de resultar a Santa Ceia, resultar em algo bom, resultava em algo ruim. Ao invés de resultar em união, resultava em divisões. Ao invés de resultar em se importarem com o outro, que é o irmão na fé, resultava em se importarem apenas consigo mesmos. Porque não me interessa se o outro vai chegar atrasado. Ele que chegou atrasado, eu estou com fome, eu quero o meu pedaço de pão para eu encher a minha barriga e está pronto. Ao invés da Santa Ceia ser algo espiritual, se tornou algo carnal. Do próprio coração. Sou eu. É a minha barriga. É quem chegar primeiro. A lei dos mais fortes. Aqui é o mais esperto. E aí veja, irmãos, para a gente encerrar. É justamente isso que Paulo fala. De se tornar algo carnal. Porque no versículo 19, olha o que ele falou. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele falou que nessa igreja havia divisões. Ao celebrarem a ceia, havia divisões. E aí Paulo falando assim,
importa que haja divisões. Estranho, né? Aí a gente vai entender por que Paulo fala isso. Ele continua. Importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que Paulo quis dizer com isso? Que ele está olhando um aspecto positivo de algo. Então, irmãos, voltando. Paulo está olhando para algo ruim como algo que tinha proveito positivo, que era o quê? Pessoas que têm essa mentalidade e que agem dessa forma em relação à Santa Ceia, estão provando que eles não são crentes. Porque eles estão tendo um procedimento carnal diante daquilo que é o mais fundamental da fé, da vida cristã. Que a gente sabe o significado da Santa Ceia. Paulo, ao dizer isso, estava querendo, ou tinha em mente, que ao celebrarem a Santa Ceia do Senhor dessa forma, os coríntios demonstravam quem eram os crentes. Aqueles que entendiam o que era a Santa Ceia, o que significava a Santa Ceia, em contraste àqueles que não entendiam. E por isso enchia a barriga de pão e enchiam a barriga de vinho ao ponto de ficarem bêbados. Paulo está dizendo, tem um aspecto positivo nisso, nessas divisões. É para a gente identificar de maneira clara quem que é joio e quem que é trigo. Quem que é bode e quem que é carneiro. Para identificar quem são os espirituais e quem são os carnais. Do que é mais básico da vida da igreja, celebrar a Santa Ceia. Dá para identificar. No caso dos coríntios. Aí, por fim, versículos 20 e 22. Paulo disse, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a Santa Ceia do Senhor que comeis? Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Aqui, irmãos, Paulo está dizendo assim, quando a ceia do Senhor é realizada dessa forma, ela não é do Senhor. O que ele falou no versículo 20? Celebrar a santa ceia do Senhor dessa forma que vocês estão celebrando, não é a ceia do Senhor. Vocês acham que estão fazendo algo, mas não estão fazendo. E aí, irmãos, já pensando em coisas para aplicar à nossa vida, e não meramente no que diz respeito à Santa Ceia, mas eu já vou adiantar aqui. Quantas coisas talvez nós não nos envolvemos espiritualmente, das coisas de Deus, mas não é do jeito que Deus quis, não é do jeito que Deus quer, e Deus não aprova. A gente está fazendo por fazer, está perdendo tempo, porque é como a gente costuma dizer, não passa do teto. Vira rito, vira ritual. Porque a questão não é fazer, a questão é fazer da maneira certa, entendendo da maneira certa. Não é fazer sem compreensão. E esse é um aspecto extremamente importante, eu já estou avançando aqui, em relação à Santa Ceia. Alguém comer pão, ele come. Alguém tomar suco de uva, no nosso caso, toma. Mas não é o fazer,
é o fazer consciente, entendendo o que aquilo significa, o que aquilo representa, o que aquilo simboliza. Mas a gente vai chegar lá no próximo domingo. O que Paulo menciona nesses versículos 20 e 22 é que a maneira como eles estavam praticando a Santa Ceia não era a Santa Ceia do Senhor. É interessante, irmãos, porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus já havia dito isso para os israelitas, lá em Isaías capítulo 1, se não me engano, ou em algum outro capítulo de Isaías, que eu não lembro agora. Ele vai falar sobre o jejum, que Deus vai dizer assim, acho que no capítulo 1 ele fala sobre o culto. Olha, eu estou farto, eu não aguento vocês me cultuarem, porque o verdadeiro culto é assistir a viúva, o órfão, o pobre. Então não é o ritual, não é a cerimônia, é a vida cristã fora. E aí, de certa feita também, Isaías, Deus falou ao povo, olha, vocês estão jejuando, mas esse não é o jejum que eu quero. O jejum correto é assistir as pessoas com necessidade, por exemplo. Paulo está dizendo, crentes, está tudo errado. Gente bêbada, gente cheio de glutonaria, gente egoísta, briga, aonde não há comunhão, aonde o aspecto espiritual foi para o brejo, e aonde só tem carnalidade. Paulo estava dizendo, perdeu o propósito, deixou de ser espiritual e deixou de promover comunhão. E esses são alguns aspectos do que representa a Santa Ceia. É comunhão. É um povo unido, junto. Aonde eu não estou ali para comer mais do que outro. Mas é para todos celebrarem. Então, eu quero fazer uma pergunta. O que nós estamos entendendo sobre o que é a Santa Ceia do Senhor? É só algo que você sabe que você tem o direito porque você é membro comungante? É só algo que você viu pessoas fazerem e você faz do mesmo jeito? Como que a gente tem entendido o que é a Santa Ceia do Senhor? O nosso problema, meus irmãos, não seria o mesmo dos coríntios. Porque aqui o problema na Santa Ceia, no nosso caso, não é você chegar com antecedência para pegar o pão, comer e tomar alguns copinhos de suco de uva. Esse não é o nosso caso. Mas há um princípio por trás. Aonde o princípio por trás é de nós pensarmos na maneira como nós estamos fazendo as coisas de Deus. A maneira como nós estamos entendendo aquilo que a gente precisa fazer daquilo que é espiritual. Então eu quero dar um exemplo. Você entende o que é estar aqui na igreja? Que é para cultuar a Deus? Porque é um exercício mental que a gente tem que fazer. Eu tenho que trazer à minha memória que eu estou ali para cultuar a Deus. Eu tenho comunhão com os meus irmãos, mas eu estou ali para cultuar a Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus. Mas será que a gente está tendo a mentalidade certa? Ou a gente está fazendo as coisas espirituais de qualquer forma? Isso não está passando do teto, irmãos. Porque é automático, é mecânico. É pela carne. Porque talvez a gente está exatamente nesse momento, sentado no banco, no nosso banco aqui, pensando no banco lá fora. Pensando nas contas, nos problemas. É algo espiritual. É algo com Deus, que nós saímos da nossa casa para estar aqui. Não é algo de você meramente com o seu próximo, mas é algo principalmente de você para com Deus. Então o que é a liturgia? É esse preparo aonde a gente vai confessar o pecado, aonde a gente vai olhar aquilo que a Bíblia fala do que Deus é, do que Ele faz, se alegrar, agradecer, louvar a Deus, orar pedindo perdão, orar exaltando a Deus, abrir os nossos lábios para expressar que
que o nosso coração está feliz de Cristo Jesus ser o nosso Senhor e Salvador. Não é da gente se deixar levar pelos pensamentos que saem daqui de dentro, das coisas da vida lá fora, das coisas carnais. Então, irmãos, ao estarmos aqui, a nossa mente tem que estar nas coisas de Deus. Ao fazer essas coisas todas que nós já fizemos, nós temos que fazer de maneira espiritual. Não é ficar mexendo no celular se você não precisa mexer. Não é meramente vocês, crianças, virem para conversar com um amiguinho, para colorir meramente, para pensar no lanche, e muitos de nós também. Mas é para a nossa mente, o nosso foco está, é Deus falando através da palavra. O que Deus quer falar comigo? E ao falar, o que eu respondo a Deus em oração? E ao Deus falar, o que eu abro o meu coração para adorar a esse Deus por aquilo que Ele é? É um exercício, irmãos, e às vezes nós estamos exatamente como os coríntios, fazendo coisas espirituais de maneira carnal, porque a gente esqueceu do que significa. Porque a gente está fazendo de qualquer forma. Muitas coisas espirituais nós não tratamos como espirituais. Viemos à igreja, lemos a Bíblia, oramos, mas nós não viemos com a mentalidade espiritual. A gente não faz as coisas com a mentalidade espiritual. Muitas vezes tratamos as coisas de Deus de qualquer forma, de maneira carnal. Priorizamos as coisas materiais e carnais e não as coisas espirituais, que era o que esses crentes de Corinto estavam fazendo. A prioridade é encher a pança de pão e de vinho. Não é ter comunhão, não é cultuar a Deus, não é celebrar uma ceia que condiz com a vida com os meus irmãos. E nesse sentido, quantas vezes você vem na igreja no meio de semana? Ou vai chegar um tempo que nós vamos ter que fechar o trabalho de quinta-feira. Ou vai chegar um tempo que na quinta-feira a gente vai ter que colocar lanche para ver se chama o povo para vir na igreja. Qual é a motivação que nós estamos tendo de fazer as coisas espirituais, irmãos? Dependendo da maneira como nós estamos fazendo, Deus não está aceitando, a gente só está fazendo de maneira carnal. Não tem valor algum, significado algum. Quantas vezes nós desprezamos as coisas de Deus? Devocional, para quê? Ir à igreja, para quê? Quantas vezes nós não viemos à igreja, não lemos a Bíblia, não oramos, nós não participamos da vida da comunidade da igreja. A gente não se interessa pela vida do irmão. Basta os meus problemas, basta o meu próprio ventre, que o irmão se vire. Eu já tenho os meus problemas. Quantas vezes, irmãos, há crentes que olham para a igreja e falam assim: eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. A Santa Ceia não é para uma só pessoa, é para a comunidade. A igreja é para viver comunidade, é para a gente frequentar a igreja, é para a gente ir na casa dos irmãos na reunião de oração, é para a gente vir nos estudos bíblicos, é para nós, irmãos, nos envolvermos. A maneira como nós tratamos e enxergamos as coisas de Deus vão demonstrar quem nós somos. Se somos espirituais ou não, lembra que Paulo falou isso? É muito bom ter divisão no meio da igreja, porque isso serve para mostrar quem é crente e quem não é crente. Quem é maduro e quem não é maduro. Quem é espiritual e quem é carnal. Vai na igreja só oba-oba. Não tem seriedade nenhuma com as coisas de Deus. Em que nível está a nossa espiritualidade? Agirmos assim é fazer algo que perde o significado. Portanto, não devemos vir à igreja pensando só na comunhão de estar com os amigos, de brincar com eles, no caso das crianças. Você não pode sair da sua casa só para isso. Que você queira comunhão com seus colegas, que você queira depois lanchar, que você queira desenhar, mas lembre,
Quando a Bíblia está aberta, é Deus querendo falar com você, criança. Há algo especial de Deus para ensinar ao seu coração. Assim conosco, irmãos. Estamos aqui, esquece das coisas lá fora. Nós devemos nos envolver com as coisas de Deus, entendendo que elas são espirituais. De que, em primeiro lugar, é o nosso envolvimento com Deus e depois as demais coisas. É isso que Paulo vai nos ensinar sobre o que é a Santa Ceia. E que isso esteja guardado na nossa mente e no nosso coração, para a gente não ser como os coríntios. Ainda que o nosso problema não seja a Santa Ceia, mas seja reunião de oração, estudo bíblico, oração, leitura da Bíblia, comunhão e etc. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, queremos pedir perdão ao Senhor, porque em coisas tão fundamentais da nossa fé, às vezes a gente faz de maneira carnal. Às vezes, ó Pai, não é assim na Santa Ceia, porque a gente não celebra a Santa Ceia enchendo os nossos ventres de pão e de vinho. Mas, ó Deus, pecamos em não entender que as coisas do Senhor são espirituais e que nós devemos realizá-las dessa forma e não de maneira carnal. Compreendendo, vivendo comunhão, fazendo da maneira certa, estando na igreja, ó Deus, entendendo que isso aqui é nós com o Senhor, é o Senhor conosco, de nos atentarmos para a Tua palavra, para a liturgia, para os louvores, para as orações. Perdoa-nos, ó Deus, porque não somos muito diferentes dos coríntios. Priorizamos as nossas coisas, as nossas próprias preocupações. Nos envolvemos, ó Deus, mais com as coisas desta vida do que com as coisas espirituais. E às vezes, quando nós nos envolvemos com as coisas espirituais, nós as fazemos de maneira carnal. E estamos achando, ó Deus, que assim o Senhor está sendo glorificado, mas não está. Por isso, nos perdoe. Ó Deus, que não haja divisão, para que seja identificado que nós somos esse grupo de carnais que estão na igreja vivendo de maneira carnal, se envolvendo com as coisas do Senhor, das coisas espirituais, mas de maneira carnal, não sobe, não passa do teto. Ó Deus, a gente deixa o Senhor falar o nosso coração, para que a gente abra os nossos lábios, louve, cante, ore, põe a boca no chão e se arrependa, porque o Senhor é santo e nós somos pecadores. Ajuda-nos, ó Deus. Agradecemos por essa palavra e que o Senhor mantenha aplicada ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.